Amigos do Penal em Foco, essa é a nossa aula de número 29, estamos caminhando para o final do nosso curso. Além dessa aula, nossa previsão é de termos ainda 2 aulas para encerrar o nosso conteúdo programático e, posteriormente, a ideia é que a gente tenha, eventualmente, o envio de alguns vídeos sobre temas específicos como imputação objetiva, direito penal do inimigo. Temos alguns temas que a gente precisa abordar ainda, mesmo após o término do conteúdo programático. Então, nossa previsão é essa aula de número 29, ainda a próxima aula de número 30, depois a de número 31, e aí vamos terminar a teoria da pena, entrar em concurso de crimes e, posteriormente, concurso de pessoas. E ainda você vai continuar tendo acesso normal à plataforma, porque vamos continuar enviando vídeos sobre temas específicos que precisam ser abordados. Então, essa é a nossa ideia, terminando o nosso curso. Nessa aula de hoje, a gente vai terminar a teoria da pena. Vamos falar da pena de multa e eu quero falar também de medida de segurança. E muito provavelmente a gente entra nessa aula já no tema concurso de crimes, para abordar concurso formal, concurso material e crime continuado, que é um tema também que despenca em concurso público e muito abordado pela jurisprudência. A gente vai precisar trabalhar com esses temas. E nesse primeiro bloco da aula de número 29, vamos abordar a pena de multa. Vamos ver os aspectos principais, aquilo que normalmente é cobrado em prova acerca da pena de multa, que é uma modalidade de pena que muitas vezes o candidato de concurso público não presta atenção no Código Penal e cai em prova. Não é um assunto de grande incidência, mas é um assunto que eventualmente cai e faz a diferença quando o candidato domina o tema pena de multa. Então a gente anota no nosso caderno, o nosso próximo tópico é o tópico pena de multa. Vamos falar da pena de multa, tratada pelo Código Penal a partir do artigo 49. Vamos ver o que significa a pena de multa no nosso Código Penal. O artigo 49 do Código Penal diz o seguinte: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. O que quer dizer o artigo 49 do Código Penal? O que quer dizer o artigo 49 do Código Penal? Primeiramente, é importante que você saiba que, em relação à pena de multa, foi adotado pelo Código Penal o chamado sistema do dia multa, ou sistema de dias multa. Temos então no artigo 49 a adoção do sistema do dia multa, ou sistema de dias multa, ou sistema de dias multa, sistema do dia multa ou sistema de dias multa. O que significa isso? Significa que quando há previsão de pena de multa para determinada infração penal, o juiz primeiramente vai avaliar quantos dias multa serão aplicados em relação àquela infração penal praticada. Então imagine o seguinte, vamos pegar aqui uma infração penal como o delito de furto simples, por exemplo, que está no artigo 155 caput do Código Penal. Lá está escrito subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E aí vem a pena, que varia de 1 a 4 anos de reclusão e multa. 1 a 4 anos de reclusão e multa é a pena prevista para o crime de furto. Se há previsão de pena de multa, e nesse caso de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, o que vai fazer o juiz? Ele vai, conforme o que está no artigo 49 do Código Penal, aplicar para este autor do furto uma pena avaliada em dias multa, que será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então acompanhe comigo. O mínimo aqui, é de 10 dias multa
E o máximo é de 360 dias multa. Mínimo de 10 dias multa e máximo de 360 dias multa. Essa pegadinha do 360, você precisa ficar atento. Isso já foi cobrado pela prova da OAB, com a OAB mudando de 360 para 365, para confundir o candidato em relação aos dias do ano. Não é 365, e sim 360, o número máximo de dias multa que o juiz pode aplicar. Então, 10 é o número mínimo, 360 é o número máximo de dias multa nessa primeira etapa. E aí veja o seguinte, como é que o juiz vai avaliar em relação à pena de multa se ele vai se aproximar mais do mínimo ou se vai se aproximar mais do máximo? Ele fará esse cálculo conforme a análise do artigo 59 do Código Penal, que é aquele artigo que você conhece relativo às circunstâncias judiciais. Esse artigo 59 do Código Penal, você sabe, contém 8 circunstâncias judiciais e conforme a valoração das circunstâncias judiciais, o juiz vai se aproximar mais do mínimo ou do máximo em relação à aplicação dos dias multa. O artigo 59 prevê as circunstâncias, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as consequências e circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Se o juiz valorar essas circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, favoravelmente ao réu, ele então aplicará o mínimo, 10 dias multa, ou valorando aí todas em favor do réu, aplicará naturalmente o mínimo. Mas, se não valorar todas em favor do réu, ele aplicará um número intermediário entre 10 e 360, conforme o número de circunstâncias negativas que ele avaliar nesse artigo 59. Se ele avaliar negativamente, ou seja, todas as 8 circunstâncias judiciais contra o réu, naturalmente, ele vai aplicar 360 dias multa, que é o máximo que está previsto no artigo 49. Veja, portanto, que é conforme a análise do artigo 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais, que o juiz, então, chegará ao número de dias multa. Então, a primeira etapa do juiz para encontrar a pena de multa, é encontrar o número de dias multa. A primeira etapa do juiz para encontrar a pena de multa é de encontrar o número de dias multa. E esse número de dias multa é calculado conforme as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Mas aí vai vir o artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal, para trazer uma segunda etapa que o juiz deverá percorrer. O que está escrito no artigo 49, parágrafo 2º? Deixa eu colocar aqui de preto. Artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal. Esse dispositivo trará uma segunda etapa que deve percorrer o juiz para encontrar a pena de multa. O que a gente tem nesse parágrafo 1º? O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Olha que interessante aqui. A segunda etapa agora será a de fixação do valor do dia multa. Veja, na primeira etapa, o juiz fixou o número de dias multa. Agora, o juiz, na segunda etapa, precisa fixar o valor do dia multa. É isso que o juiz vai fazer. Então, nesse artigo 49, parágrafo 2º, terei a fixação do valor do dia multa. Fixação do valor do dia multa.
E o que diz o Código Penal sobre esse valor do dia multa? É outra coisa importante. Quanto ao valor do dia multa, o Código Penal prevê que o mínimo quanto ao valor do dia multa é de 1/30 do salário mínimo. 1/30 do salário mínimo é o mínimo do valor do dia multa. 1/30 do salário mínimo. E qual é o máximo? Quando falamos no máximo do valor do dia multa, o juiz, em relação ao máximo do valor do dia multa, poderá fixar até 5 salários mínimos. O juiz poderá fixar até 5 salários mínimos. Então imagine o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Imagine que na primeira fase o juiz encontrou, em relação a esse furto simples, o valor de 10 dias multa. Então, hipoteticamente, o juiz considerou que as circunstâncias judiciais são favoráveis e encontrou, então, o valor de 10 dias multa para o acusado, para o condenado pelo furto simples. Na segunda etapa, o juiz vai fixar o valor do dia multa. E qual é o critério preponderante que o juiz vai utilizar para a fixação do valor do dia multa na segunda etapa? Nesse caso, o juiz vai analisar a condição econômica do acusado, a condição econômica do condenado. Ou seja, para a fixação do valor do dia multa, o juiz vai avaliar a condição econômica do condenado. De maneira que, se o juiz verificar que esse indivíduo é um indivíduo que tem um bom salário, que tem condições de pagar uma multa mais alta em virtude da reprovável conduta que praticou, o juiz, então, poderá fixar aí 5 salários mínimos, que é o máximo. Ele pode fixar 5 salários mínimos em relação a essa segunda etapa, fixação do valor do dia multa. Então o juiz agora fixou 5 salários mínimos como valor do dia multa e eu quero descobrir quanto esse indivíduo vai ter que pagar de multa para o Estado. Agora eu vou fazer um cálculo, vou fazer uma simples multiplicação. Se ele foi condenado a 10 dias multa e se cada dia multa diz respeito a 5 salários mínimos, significa que eu vou multiplicar 5 salários mínimos por 10. 5 salários mínimos por 10 dias multa. 5 salários mínimos em relação a cada dia multa. Como foram 10 dias multa, esse indivíduo então vai pagar 50 salários mínimos. 50 salários mínimos de multa. Compreendeu isso aí? O máximo para o valor do dia multa é de 5 salários mínimos. O indivíduo foi condenado a 10 dias multa. Eu, então, vou considerar 5 salários mínimos para cada dia multa. Se ele foi condenado a 10 dias multa, multiplico 5 por 10, terei 50 salários mínimos. 50 salários mínimos é o que esse indivíduo vai pagar de multa. E aí, veja só. Veja que, no caso concreto, o que diz o Código Penal? Olha só que interessante aqui. Está escrito no artigo 60, parágrafo 1º, o seguinte: a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Está escrito o seguinte, que se o juiz verificar que aquele valor ainda é insuficiente em relação ao potencial econômico do condenado, podemos ter o aumento da pena de multa até o triplo em razão da situação econômica do réu. Então, qual seria o valor máximo? Qual seria o valor máximo de multa
que alguém pode pagar no Brasil? A gente vai fazer um cálculo agora, conforme a regra desse artigo 60, parágrafo 1º, para saber qual o valor máximo que alguém pode pagar de multa no Brasil. Pode até colocar essa pergunta no seu caderno. Qual é o valor máximo que alguém pode pagar de multa no Brasil? Eu vou fazer um cálculo agora para você saber qual é esse valor máximo. Se eu tenho na primeira etapa a possibilidade de que o juiz aplique de 10 a 360 dias multa, e eu agora quero saber qual é o valor máximo, então eu vou considerar agora 360 dias multa nessa primeira etapa, supondo que o juiz tenha avaliado todas as circunstâncias judiciais de forma negativa. Temos então 360 dias multa. O juiz então, na primeira etapa da pena de multa, encontra 360 dias multa. Agora, na segunda etapa, o juiz vai fixar o valor do dia multa. E aí vamos imaginar, como a gente quer saber o máximo, que o juiz fixe o valor de 5 salários mínimos. Então, imagine agora que o juiz fixou o valor de 5 salários mínimos. Significa o seguinte, que a cada dia multa eu terei 5 salários mínimos. O indivíduo foi condenado a 360 dias multa. Veja que o valor já está alto, porque eu vou ter que multiplicar 360 vezes 5. Então, eu multiplico 360 vezes 5. E agora eu tenho ainda a regra que está no artigo 60, parágrafo 1º, que eu acabei de ler para você. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Aqui já foi aplicado no máximo, mas o juiz verificou ainda que é ineficaz, porque o indivíduo é muito rico, é milionário. O juiz, então, já aplicou no máximo 360 vezes 5 e ainda vai multiplicar por 3, porque o 60, parágrafo 1º, permite o aumento até o triplo. 360 vezes 5 vezes 3 é igual a 5.400. Significa que o máximo de pena de multa que se pode ter no Brasil é de 5.400 salários mínimos, de acordo com as regras que estão no Código Penal. 5.400 salários mínimos é o que temos em relação à pena de multa. E aí veja o seguinte, vimos como se dá o cálculo da pena de multa. Primeiro, o juiz avalia as circunstâncias do artigo 59 e fixa o número de dias multa. Posteriormente, na etapa do artigo 49, parágrafo 2º, que vamos chamar de segunda etapa, então a gente pode colocar aqui que esta é a segunda etapa, que diz respeito à fixação do valor do dia multa. O juiz, então, entre 1/30 do salário mínimo e até 5 salários mínimos, ele fixa o valor do dia multa. Depois ele multiplica o valor do dia multa pelo número de dias multa que ele determinou. E se ele já chegou no máximo e viu que esse máximo ainda não é suficiente em razão da privilegiada condição econômica do condenado, ele tem a opção de aplicar o artigo 60, parágrafo 1º, ou seja, a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Entendeu isso? Então, esses conceitos básicos são importantíssimos, despencam em prova e você precisa saber. Então, nesse bloco de número 1, a gente veio com os conceitos básicos da pena de multa e a gente continua no bloco de número 2 falando mais sobre a pena de multa no Código Penal.